Fala galera do canal, Anderson Ciências, galera. Uma coisa que a gente não pode esquecer é a parte ambiental, a parte ecologia. Temos videoaula sobre ecologia no canal, viu? Esqueça não. E também não pode ficar de fora temas importantes como saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, educação ambiental, próprio direito ambiental. E pessoal, a gente encontra essas informações. Tá aqui no nosso canal, galera. Nós temos uma videoaulazinha específica para cada conteúdo desse e você vai conferindo, confere várias vezes, compartilha aí com os amigos, os grupos, e não pode esquecer que o conteúdo ele vai puxando o outro, viu? Na própria videoaula eu vou comentando isso. Então não se esqueça, a educação ambiental, a qualidade ambiental depende também de nós. Então vamos lá, galera, começando. Uma maneira da gente representar essas transferências de matéria e energia são as pirâmides ecológicas. O pessoal gosta muito disso aqui, né, na assunto de ecologia. Gosta muito de trabalhar as pirâmides. São bem interessantes, né? A gente vai destacar os principais tipos. A pirâmide de energia, que ela indica basicamente a transferência de energia, né? De um nível trófico para outro. Dificilmente você vai encontrar uma pirâmide de energia invertida. Professor, por que não existe pirâmide de energia invertida? Porque se ela estiver invertida, quer dizer que a energia está aumentando de um nível para outro. E não aumenta, ela faz a diminuir. Por exemplo, se for olhar aqui nos produtores, consumidores primários e secundários, que vai encontrar aqui, ó, no iniciozinho, vamos usar a unidade de quilocaloria, né? O nível de produtores está destacando aqui, ó, na faixa de 14.900 quilocalorias. Quando a gente chega lá nos consumidores primários, a gente tem a energia na faixa de 1.190 quilocalorias. Perceba que diminuiu bastante, viu? Quando você chega nos consumidores secundários, que já vem depois dos primários, caiu para 8,3 quilocalorias. Você pode perceber que essa energia vai sempre diminuindo. Ela é dissipada ao longo da cadeia alimentar. Por isso que a pirâmide de energia não tem como ser invertida. Sempre na forma de pirâmidezinha mesmo, como a gente está acostumado. Agora, a pirâmide de números, a gente pode encontrar ela de forma invertida. Tem situações que dá para inverter. Especialmente se o tamanho do produtor for grande, né? Se o produtor tiver um tamanho grande, como uma árvore, e nessa árvore nós tivermos 700 lagartas consumindo essa árvore, e 20 pássaros para consumir essas 700 lagartas. Você pode perceber que ela é estreita na base, fica mais larga no meio e estreita novamente. Então aqui nós está mostrando apenas a quantidade, o número. Não estamos mostrando transferência de matéria e nem de energia. É somente números. Então, como a gente falou, né? Se os produtores forem de um tamanho grande, no exemplo aqui da árvore, e os herbívoros forem pequenos, como é o caso da lagarta, né, que a gente falou, a tendência é a base da pirâmide ser estreita. E o gráfico não será uma pirâmide. Vai ser um formato que não é de pirâmide, mas a gente chama de pirâmide porque é uma forma já usual, né? Então não adiantaria mudar o nome. Então, continua sendo pirâmide, mesmo não tendo formato de pirâmide. Agora, se os produtores forem organismos pequenos e os consumidores forem maiores, a pirâmide será sempre direta. Formatozinho de pirâmide que a gente já conhece.
Por exemplo, se nós temos 5.000 plantas, no caso se forem capim, para 700 gafanhotos, percebe que diminuiu a quantidade, né? E esses 700 gafanhotos serviram de alimento para 30 sapos, você pode perceber que virou realmente a pirâmide. 5.000 na base, dos produtores, os consumidores primários reduziu para 700, então pode perceber que estreitou, e nos consumidores secundários reduziu para 30, então estreitou mais ainda. Então ficou formatozinho de pirâmide que a gente está acostumado. E pode perceber que nestes números, em todos eu considerei o número, a quantidade de indivíduos. A pirâmide de biomassa. Primeiro você tem que saber o que é biomassa. Alguém lembra o que seria biomassa? Teoricamente seria a massa viva, a substância viva que forma o organismo. Em termos mais técnicos, a gente chama de peso seco. Então, se você retirasse toda a água do indivíduo, o que sobraria era o seu peso seco, a sua biomassa, em cada nível trófico. Ela pode ser invertida. Existem situações que a gente pode inverter essa pirâmide de biomassa. A gente tem exemplos aqui de pirâmides em formatozinho direto, né? Se a biomassa dos produtores for bem maior que a de herbívoros, e se a biomassa dos herbívoros for bem maior que a de carnívoros. Pode estar exemplo da Amazônia. Imagina aí a biomassa de árvores que tem na Amazônia. Se a gente for ver a biomassa, por exemplo, de um herbívoro que estiver lá. E se a gente for ver também a biomassa de carnívoros, pode perceber que nesse caso está diminuindo. Agora, se a gente considerar seres muito pequenos, tipo fitoplâncton, tem uma biomassa bem pequena, então ela vai ser estreita a base, que é produtor. O zooplâncton, que seriam basicamente os animais, né, que ficam flutuando nessas águas, eles poderão ter uma biomassa maior do que o fitoplâncton. Com certeza vai ser necessário uma grande quantidade de fitoplâncton para alimentar esse zooplâncton. E pode acontecer que a biomassa dos peixes seja menor, porque a própria quantidade de peixes para a quantidade de zooplâncton é bem menor, né? Então, se a gente for somar a biomassa de todos os peixes com a biomassa de todo o zooplâncton, a de peixe será menor. Aí fica essa pirâmide com a base estreita, o próximo nível mais largo e o nível acima mais estreito. Aí perde também o formato de pirâmide, ela é invertida, mas também a gente continua chamando de pirâmide, porque é uma classificação ecológica. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!